Olá, meu nome é Natan Vitor e este é o Poder 360 Entrevista. Aqui hoje a gente recebe o Fernando Mendes, presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. O Fernando tem mais de 15 anos de experiência como juiz, já passou pela diretoria, várias diretorias, aliás, da associação, e hoje vem conversar conosco aqui sobre o trabalho desenvolvido para a classe da magistratura. Obrigado, presidente, pela participação do senhor. Antes da gente entrar aqui em alguns temas, a gente queria conhecer o senhor falar para o nosso assinante, para quem acompanha o nosso canal, quem é o Fernando Mendes, onde nasceu e como é a sua trajetória na magistratura, inclusive a escolha por ela, como foi? Eu tenho, na verdade, 17 anos agora de magistratura, completei em agosto deste ano. Eu fui procurador do Estado antes em São Paulo, advoguei durante um período. Eu sou do interior de São Paulo, de São Roque. Quando fiz a faculdade de Direito, tinha em mente já fazer um concurso público e meu objetivo era realmente a magistratura federal. Mas foi bom, de uma certa maneira, porque eu tinha uma experiência prévia na advocacia. Foram 2 anos na advocacia privada e 4 anos na advocacia pública. E quando eu assumi a magistratura em 2002, acho que essa experiência foi muito boa, importante para o exercício da magistratura, né? Então, agora com 17 anos de magistratura. E na associação eu tenho atuado aí nos últimos 8 anos, né? Eu participei de 3 diretorias, na diretoria do presidente Nino Toldo, fui tesoureiro, depois do presidente Bochanek, fui o vice-presidente, na última gestão do Roberto Veloso eu fui o secretário-geral, e meu nome acabou sendo indicado para ser o candidato da sucessão do Roberto Veloso. Houve uma disputa, ganhei a eleição. Então, agora, do meio para o fim do mandato, né, é uma experiência muito diferente, porque o magistrado tem uma atividade específica, né, de decidir demandas, e a atividade associativa, de alguma maneira, você volta a atuar como um advogado, né? Os interesses dos associados, a proteção das prerrogativas da magistratura. É o presidente da AJUF que acaba vocalizando isso, fazendo como se fosse o papel do advogado da carreira, né? Então, a minha rotina aqui em Brasília é participar de audiência no CNJ, no Supremo, no STJ, no próprio Congresso, levando ali, discutindo projetos ou algum tipo de alteração que possa afetar a magistratura. Então, é uma experiência rica porque você volta a fazer algum papel de advogado. Tá certo. Então, a associação ela tem uma função de representar toda a classe dos juízes. A AJUF ela tem 47 anos de existência. Foi criada em setembro de 72. E ela representa cerca de 2.000 magistrados federais, desde o juiz federal substituto, o juiz titular, desembargador federal, ministro do STJ, ministro do Supremo, são todos, temos associados de todos esses grupos, né? E o papel da JUF é exatamente ser a voz da magistratura federal, né? O Poder Judiciário Federal não tem um chefe, né? Assim, falando do aspecto simbólico, né? O Procurador-Geral da República tem a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público tem o Procurador-Geral que simboliza o chefe da carreira. A magistratura federal, ela não tem exatamente alguém que fale só por ela, porque o STJ, por exemplo, ele é composto de ministros, de juízes do Estado, de Direito, juízes federais, então é uma soma de juízes. Então, para a magistratura federal, quando se tem uma demanda, quando se quer saber o que pensa a magistratura federal, é a JUF que acaba falando pela magistratura federal. Nós temos assento no Conselho da Justiça Federal e essa é a questão. Além da pauta corporativa, né, uma associação de classe defende as prerrogativas dos magistrados, mas temos um papel também muito importante do ponto de vista da atuação em pautas que são da agenda nacional, né? Por exemplo, a reforma tributária, a reforma previdenciária, reforma do Código Penal, tudo aquilo que o Congresso está debatendo e que pode e vai ter implicação no exercício da magistratura federal, da jurisdição, a JUF é sempre chamada para opinar, participar de audiências públicas, apresentar sugestões, né? Então, assim, é uma entidade que também tem essa função de atuar aí pela preservação do regime democrático, né? Pelo Estado Democrático de Direito. É uma associação que tem hoje um papel importante e é um agente político no sentido que todos querem ouvir o que os juízes federais pensam em relação a determinados temas. Exatamente porque a Justiça Federal ganhou nesses anos uma projeção, né? Então hoje a JUF é sempre chamada para se manifestar. O senhor representa uma categoria importante. Ter um ex-juiz
como ministro da Justiça hoje ajuda, digamos assim, os magistrados de alguma forma, e a gente está falando do ministro Sérgio Moro. Como é a avaliação, inclusive, como é a sua avaliação da gestão do ministro Sérgio Moro à frente da pasta? O ministro Sérgio Moro foi juiz durante 22 anos, né? Ele foi associado da JUF quando era juiz. Hoje é um associado benemérito nosso, continua como associado. Ele sempre participou das comissões da JUF, nessa parte de processo penal, reforma do Código Penal, pela experiência que ele tinha. Ele sempre contribuiu muito com o trabalho associativo da JUF nesse sentido do trabalho técnico, né? Agora, a partir do momento que ele saiu da magistratura, né, hoje assumiu um papel importante no Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele deixou de ser juiz. Então, hoje, é claro, ele tem uma agenda que defende de reformas da legislação criminal, essa questão do trabalho por uma justiça mais efetiva. Então, o trabalho que ele tem feito, a agenda que ele está defendendo, a JUF também tem uma certa coincidência em relação de interesses, na medida porque isso vai refletir naquilo que para nós é importante, né? Uma prestação jurisdicional mais séria e uma justiça efetiva. Mas hoje o ministro integra o Poder Executivo, né? Tem a questão política, e o que nós temos como juízes, e nós temos feito esse papel, sempre que algum projeto, sempre que alguma proposta que ele apresentar convergir com o interesse da magistratura e convergir com aquilo que os juízes federais pensam, nós vamos apoiar. Agora, pode haver, e já houve algumas situações que os juízes pensam de maneira diferente e também de maneira totalmente independente. A gente podemos apoiar, podemos criticar, mas naquilo que houver uma comunhão de interesses, naquilo que for no sentido de melhorar a Justiça Federal Brasileira, nós contamos sempre, porque temos uma vantagem. O ministro Moro é alguém que conhece profundamente a Justiça Federal, né? Viveu durante 22 anos, então nós temos ali no Ministério da Justiça certamente um interlocutor muito importante e alguém que conhece a nossa realidade. Então isso facilita certamente o nosso diálogo com o Poder Executivo. Sobre rumores de uma eventual chapa Bolsonaro-Moro em 2022, ou qualquer outro cargo que ele venha a disputar, como é que a JUF enxerga ou enxergaria uma eventual candidatura dele? Aí, na verdade, ele entra dentro de um juízo da avaliação pessoal dele. O ministro Moro mesmo declarou que é muito cedo para qualquer especulação nesse sentido. E nós, eventualmente, exatamente por sermos uma associação de juízes, nós não vamos interferir e nem apoiar e nem ser contrário. A partir do momento que ele saiu da magistratura e optou por uma carreira hoje política, ele tem toda a liberdade, né, e só ele pode fazer essa avaliação. E a JUF, como entidade de juízes, também tem por um princípio não aderir a nenhum tipo de política partidária, né? Isso é da própria essência do juiz, né? Claro, como cidadão, todo juiz tem as suas opções políticas, mas não exercer uma política partidária de apoio ao partido A, ao candidato B, né? A entidade como associação não assume esse papel. O que nós sempre fazemos nas eleições em que há um debate é tentar participar do debate político, saber qual é a agenda do candidato, o que ele pretende em relação à magistratura, em relação ao sistema de justiça. Então, nesse sentido, se ele vier a ser candidato, certamente o que nós vamos fazer é questioná-lo. Qual é o que ele pretende em relação a isso. Agora, essa é uma decisão que cabe a ele, e a JUF não tem, exatamente pela sua natureza, nenhum comprometimento em apoio a ele e a nenhum outro candidato, né? O Poder 360 acompanha aí a gestão do senhor à frente da associação, e no seu discurso de posse o senhor disse o seguinte, abre aspas, a atual década está sendo marcada pela Operação Lava Jato, que simbolicamente representou uma ruptura, aliás, no modelo de Estado, fecha aspas. A gente teve aí o escândalo da Vaza Jato, toda aquela questão revelando supostas conversas entre procuradores da Lava Jato. O senhor mantém essa mesma opinião sobre a força-tarefa, mesmo pós supostos diálogos aí? Não, certamente, porque não há como negar que a Operação Lava Jato mudou o paradigma de atuação da justiça, do sistema de justiça em relação aos crimes de colarinho branco, né? Isso são dados que são incontestáveis, né? Só se avaliar a quantidade de processos que foram instaurados, a quantidade de bens que foram recuperados, os valores bilionários que foram recuperados para os cofres brasileiros em razão da Operação Lava Jato. Então, que ela, sem dúvida nenhuma, foi um rompimento de paradigma, um marco nesses últimos 10 anos, isso é inegável.
Claro que a partir da revelação aí do Intercept e desses vazamentos, se estabeleceu ali uma crítica. Já havia, por parte de grupos, uma crítica em relação a determinados comportamentos da Lava Jato, né? Aquelas críticas de alguns excessos pontuais, que o que eu sempre falei como juiz e como presidente da JUF, também quando era diretor, se houve um excesso, se houve alguma decisão que foi errada, o que tinha que se discutir no âmbito do processo, né? As decisões eram objeto de recurso, a grande maioria das decisões foram confirmadas, inclusive pelos tribunais superiores. Agora, pontualmente, se houve algum excesso, isso tem que ser regularizado. A questão do vazamento, a gente tem uma discussão que é política. Do ponto de vista político, certamente que isso trouxe um debate e algum tipo de crítica em relação ao que ocorreu. E aí são construídas narrativas, o que é evidente, né? Quem é contrário à Operação Lava Jato utiliza isso para reforçar suas críticas. Mas o que nós falamos aí do ponto de vista jurídico é que essas conversas que foram supostamente interceptadas, para elas terem valor jurídico, elas têm que ser debatidas no âmbito do processo. Então, aquela conversa, se comprovada a autenticidade, ela é capaz ou não de afetar o processo, isso tem que ser debatido no âmbito jurídico. Eu não nego que politicamente isso já gerou um desgaste. Agora, uma coisa é a questão política, né, a imagem, outra coisa é a questão jurídica. E a questão jurídica, o Supremo vai decidir, né? Há processos, por exemplo, a questão da discussão em relação à eventual suspeição do então juiz Sérgio Moro. O Supremo vai ter que avaliar. Esse tipo de prova, ela é válida para esse tipo de discussão do ponto de vista da validade do processo, né? Então, não há como negar que houve esse desgaste político em relação à Operação Lava Jato, mas eu acho que mesmo do ponto de vista político, ainda aqueles que são os mais críticos à operação, também não tem como negar que ela sim se traduziu num rompimento de paradigma e num avanço em relação ao modelo de efetividade da jurisdição criminal. Na verdade, isso começou um pouco antes, até no mensalão, né? Já houve uma mudança nesse sentido, porque nós estávamos acostumados sempre à questão o crime de colarinho branco, né? O crime da elite acabava nunca sendo punido, né? Havia um histórico nisso. Isso mudou bastante a partir do mensalão, e a Lava Jato certamente implicou aí um passo muito importante nesse processo civilizatório, né? Houve excesso, houve algum problema? Tem que ser pontuado, tem que ser corrigido, mas não tem como se negar que o saldo é muito positivo. Certo. Eu queria falar um pouco também sobre o pacote anticrime, né, de autoria do Executivo, aí, um papel importante do ministro Moro, inclusive do ministro Alexandre de Moraes também, tem assinatura dele nessas propostas. O Congresso Nacional, com a prerrogativa que tem, né, digamos, fez mudanças no texto. Como é que o senhor avalia essas mudanças? Foram positivas? Enfraqueceram aí a proposta original? Na verdade, assim, o ministro Moro mandou um pacote que era ambicioso, né, evidentemente, uma série de propostas que trariam uma revolução aí no modelo da justiça criminal. Mas já havia uma proposta também do ministro Alexandre de Moraes, né, que na época, então, o ministro da Justiça encaminhou, depois eles começaram a tramitar juntos. E alguns pontos eram convergentes, havia algumas diferenças, e a Câmara resolveu tratar de maneira conjunta. A proposta do ministro Alexandre até era prévia em relação ao do ministro Moro, e agora houve essa aprovação aí recente, né, está se aguardando aí a sanção do presidente da República. E houve, assim, se você pegar do macro, foi desidratado, né? Algumas propostas que eram importantes acabaram não sendo acolhidas pelo parlamento. A questão da própria prisão em segundo grau, o plea bargain, né? Que a JUF apoia, na verdade, são institutos que poderiam dar uma maior agilidade ao processo penal. Mas, independentemente disso, acho que houve um avanço nas propostas que foram aprovadas, né? A questão do tempo de prisão, a questão de prova, a cadeia de provas, que é importante, a questão dos crimes hediondos, maior rigor em relação à progressão de regime, a questão dos bens apreendidos, da maior agilidade para que o juiz possa alienar esses bens. Então, os pontos em que houve a aprovação, na visão da JUF, foram positivos. O que tem gerado um certo debate é a criação do juízo de garantias, né? Que não constava da proposta nem do ministro Moro, nem do ministro Alexandre, e a Câmara acabou incluindo e foi aprovado.
a JUF tem uma posição histórica que é contrária à figura do juiz de garantia por uma série de questões técnicas e estruturais, né? O juiz de garantia que é aquele que, digamos, responsável pelo controle de legalidade. Pra gente Exatamente, porque hoje o juiz criminal ele faz os dois papéis. Então, na fase preliminar, quando tem o inquérito, é ele que é o responsável para, por exemplo, deferir uma quebra de sigilo, decretar uma medida cautelar, né, uma busca e apreensão. Depois, quando a prova é formada, o Ministério Público oferece a denúncia e esse próprio juiz recebe a denúncia e instrui o processo e julga, né? Mas esse é o modelo tradicional da justiça brasileira, que sempre funcionou assim. No juiz de garantia muda essa figura, porque o juiz que faz essa fase preliminar, ele, ao ele decretar as medidas de reserva de jurisdição, uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo, quando a denúncia é oferecida, é um outro juiz que vai passar a instruir para julgar. Porque qual que é o fundamento? Esse juiz aqui, de alguma maneira, poderia estar contaminado pela produção de prova e isso ia afetar o convencimento dele. Nós não vemos, a JUF, de uma maneira institucional, não vê isso como necessário, porque o juiz penal brasileiro já sempre atuou assim, historicamente sempre atuou dessa maneira, e nós temos um sistema de controle que é muito favorável. Veja, desde o primeiro grau, uma determinada matéria pode ser discutida no Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus. Então não há necessidade de ter um juízo para fazer uma fase e um outro juiz diferente para fazer a segunda, porque qualquer ilegalidade, qualquer problema que possa haver, as partes têm a possibilidade de já questionar diretamente aquela decisão, ainda na fase do inquérito, né? Essa é uma questão técnica, que é um modelo que funciona. Veja, nós temos 18 mil juízes no Brasil. Se vamos dizer que nós temos 3 mil juízes que atuam em processos criminais, né? Quando se fala na questão do juiz de garantia, sempre se pegam casos pontuais. Quer dizer, os outros 3 mil juízes que estão atuando aí no dia a dia, ele não causa esse tipo de problema, entendeu? Então, claro, quando você ataca uma criminalidade mais organizada, o colarinho branco, isso acaba chamando a atenção. Mas eu estou dizendo, se há problemas pontuais, esses problemas têm que ser corrigidos. Não se precisaria alterar todo o modelo da estrutura do processo penal brasileiro. Agora, também para ser muito transparente, no âmbito da Justiça Federal, no âmbito da própria JUF, há juízes criminais que veem com bons olhos também a questão da implantação do juiz de garantia. Seria mais uma evolução no modelo de processo penal. A preocupação que nós temos hoje, no momento, é também um problema estrutural. Nós temos um déficit de juízes, né? Só na Justiça Federal, por exemplo, há quase 600 cargos vagos de juízes federais. E certamente que essa figura do juiz de garantia vai implicar alguma alteração estrutural, porque naquelas varas que só tem um juiz, precisa se pensar num modelo, quem que vai ser o juiz de garantia e quem que vai ser o juiz que vai de instrução em julgamento, né? Porque hoje nós temos 40% das comarcas no Brasil, né, nas cidades, normalmente um juiz. Então, naquele lugar, como é que vai funcionar? Se ele vai ser o juiz de garantia, quem é que vai julgar? Vai regionalizar a competência? É claro que hoje o processo eletrônico facilita um pouco isso, mas essa discussão do juiz de garantia começou há quase 15 anos, quando os processos eram físicos. Então era muito mais difícil, porque um juiz, por exemplo, está numa capital e um processo está no interior do estado. Aí o juiz de garantia que tem que despachar, o que tem que sair o processo do interior, vai para a capital para o juiz despachar. Isso mudou. Então, o que a gente tem, e a crítica da JUF nesse ponto, em relação ao juiz de garantia, também é pelo seguinte: é um tema que estava sendo debatido no âmbito do Código do Processo Penal, que vai ser reformado, e poderia ser debatido de maneira mais adequada naquele contexto. Já que vai reformar o Código de Processo Penal, então se faça uma reforma que envolva toda essa discussão. Mas se pegou esse ponto e se colocou no pacote anticrime que não tinha uma natureza adequada em relação a isso. Então, nesse aspecto, a JUF fez algumas críticas, apresentou uma nota técnica e, inclusive, sugeriu, aí o ministro Moro, encaminhamos um ofício para ele, com a sugestão de veto a esse instituto, né, pela desnecessidade. Muito embora reconheça que alguns juízes federais, né, já não são contrários à rediscussão no modelo. Às vezes, o principal problema que a gente tem, às vezes, é que as discussões são feitas de maneira atropelada. Você está discutindo um tema
e aí se coloca um outro tema que não está debatido no contexto de uma reforma, e aí isso passa a ser o objeto da discussão. Se encaminhou um projeto anticrime para trazer maior efetividade. Isso coloca um instituto que não estava em debate, se tira do Código de Processo Penal, onde ele deveria ser debatido, e se tira o foco. Então esse é um problema que a gente vê do ponto de vista de política de segurança pública. Então, queria aproveitar para entrar nessa questão, falando um pouco da lei de abuso de autoridade, né? O presidente Jair Bolsonaro até chegou a ouvir algumas sugestões, né, dos magistrados, etc., mas o Congresso derrubou também, né, como bem entendeu. O texto, como ficou, ele prejudica de alguma forma, então, a intimidação dos agentes públicos e outros grandes nomes que a gente viu atrás das grades nos últimos anos? O que se interfere? A JUF, assim, esse é um ponto importante. A JUF nunca foi contrária à reforma da lei da abuso de autoridade. Assim, nós não vamos compactuar, não vamos apoiar a prática de abuso. Aqueles juízes que cometeram algum tipo de abuso pode e deve ser punido. Já existia uma lei de abuso de autoridade, isso era importante. Parece que se está discutindo abuso de autoridade agora, mas já existia uma lei. O que nós criticamos nesse projeto, primeiro é a forma que também ele foi aprovado. Ele era um projeto que estava parado na Câmara dos Deputados há mais de 2 anos, porque o Senado havia discutido isso em 2017, estava lá parado, e praticamente num dia se resolveu aprovar esse pacote na Câmara sem nenhuma discussão. O que nós defendíamos? Houve uma renovação sensível no Senado, né, no Parlamento, a partir de 2018. Então, que esses novos deputados que estavam agora no parlamento pudessem debater, aperfeiçoar uma proposta. Mas houve, na verdade, ali um atropelo, né? Houve uma decisão política de se aprovar e se aprovou um pacote uma lei dessa complexidade na Câmara num dia sem que tenha havido um debate. Então, essa é a primeira crítica que nós fizemos. Mas o que nós pontuamos, pedimos o veto ao presidente Bolsonaro de vários dispositivos, realmente ele vetou vários deles, e depois o Congresso acabou derrubando esses vetos. E o que nós estamos discutindo agora no Supremo Tribunal Federal é a inconstitucionalidade de alguns artigos, né? Nós não somos contrários à lei. A lei tem 43 dispositivos e nós estamos discutindo ali a constitucionalidade de 5 deles. Então, só até para deixar esse debate de maneira mais racional. Ninguém é contra a lei da abuso de autoridade, tanto é que nós só estamos impugnando 5. Por que 5? Porque são aqueles que, na visão da JUF, podem sim interferir na independência judicial, né? Muito embora o pacote, a lei estabeleça a questão da exigência do dolo específico e a proibição do chamado crime de hermenêutica, né? Mas há ali alguns tipos, o artigo 9º principalmente, que podem sim gerar algum tipo de debate e algum tipo, e essa é a nossa preocupação, que se estabeleça ali quase que uma guerra, né? O advogado ameaçando o juiz, se o juiz não decidir assim. Bom, tanto é que nós vimos que antes da lei estar em vigor, que a lei nem está em vigor, nós já tivemos várias questões, advogados ameaçando representar juízes, peticionando nesse sentido, e a lei sequer está em vigor. Então o que a JUF entendeu? A cabível é levar para o Supremo Tribunal Federal essa questão. É uma lei que foi distribuída ao ministro Celso de Mello. Estivemos com o ministro Celso de Mello agora no começo do mês de novembro, despachamos com ele, levamos o memorial da JUF e temos a expectativa que o ministro possa, antes ainda da entrada em vigor da lei, apreciar, do ponto de vista liminar, a suspensão de algum desses artigos, né? Então, tem esse pedido, é uma questão judicial. Agora, o que eu tenho falado também é o seguinte: a lei foi aprovada, enquanto ela estiver valendo, ela tem que ser cumprida. Os juízes, na minha visão, e a JUF tem definido isso, não tem que se sentir intimidados de aplicar a lei, porque também aquele que, de alguma maneira, representar o juiz ou ameaçar um juiz com base na lei, sem que o juiz tenha praticado efetivamente abuso, ele mesmo pode ser responsável, né? Porque está imputando ao juiz uma prática de um crime que o juiz não cometeu. Porque para caracterizar o crime tem que ter o chamado dolo específico, tem que ter não pode ter havido o crime de hermenêutica, né? Quer dizer, a interpretação jurídica não pode causar crime. Então, eu acho que vai depender muito também desse começo de aplicação da lei, que nós esperamos que tenha alguns pontos suspensos pelo Supremo, mas naquilo que ela tiver em vigor, e vamos fazer um debate. E, essencialmente, o que a gente defende? O juiz não pode perder sua independência e não pode ter medo de decidir, porque o dia que o juiz
perder sua independência, tiver medo de decidir, ruir um pilar da democracia. Um judiciário que tiver acuado, um judiciário que tiver com medo de decidir, né? Hoje os que estão criticando o judiciário, amanhã serão aqueles que vão bater as portas do judiciário para pedir uma proteção. E aí o juiz vai ter... Então, é isso que a JUF pondera, mas no âmbito da Justiça Federal, da Magistratura Federal, nós acreditamos que isso não vai ocorrer, não. Os juízes vão continuar atuando com a sua independência, que sempre caracterizou esse ramo da justiça. Prisão em segunda instância. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu, né, em novembro, que enquanto o último recurso não chegar à última instância, a prisão está proibida. E a decisão soltou o nome, né, mais conhecido, que é o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo. O senhor é contra? A JUF também tem uma posição histórica em relação à possibilidade da prisão a partir do segundo grau, da segunda instância. E por que isso? Porque a Constituição, na nossa visão, não proíbe essa prisão. E veja, isso não sou eu que estou dizendo. O próprio Supremo disse isso durante mais de 21 anos. A Constituição de 88 é a mesma nesse ponto, ela não foi mudada de 88 para cá. E durante 21 anos, de 89 até o começo de 2009, o Supremo sempre entendeu que era possível a prisão a partir do segundo grau. A partir daí houve uma mudança, depois se restabeleceu o entendimento anterior e agora, recentemente, o Supremo fez esse debate. Assim, na minha visão, esse debate ficou muito prejudicado exatamente porque se fulanizou essa discussão. Parece que tudo envolvia a figura do ex-presidente Lula. Então isso contamina muito a discussão técnica, né? Mas do ponto de vista técnico, a decisão do Supremo prevaleceu, é uma maioria apertada, né, por 6-5, mas há ali, na verdade, uma perspectiva, porque os votos que foram contrários à prisão em segundo grau, a leitura, na visão da JUF, na minha visão, eles não são no sentido que a prisão é incompatível com a Constituição. O que foi dito é que, como Código de Processo Penal, como o artigo 283 do Código de Processo Penal condiciona o trânsito em julgado para o cumprimento da pena, o que significa que, se a legislação penal for alterada, pode-se admitir a prisão. O que o Supremo julgou? Julgou constitucional o artigo 283, mas não está dizendo que o artigo 283 pode estabelecer um outro marco temporal. E isso está sendo debatido no Congresso. Há projetos de lei para alterar o artigo 283, e há também uma outra proposta que já foi debatida anteriormente, que é a chamada PEC Peluso, que é agora de mudar também a questão do trânsito julgado. Dizer que os processos transitam em julgado a partir do segundo grau, e as chamadas hoje, os chamados recursos, né, especial e extraordinário, eles tomariam natureza de ações rescisórias. Então, são dois caminhos possíveis, né? Ou altera o Código Penal, o Código de Processo Penal, e muda o artigo 283, ou se altera a própria Constituição, transformando os recursos em ações rescisórias. Então, esse debate o parlamento está fazendo, né? E é um tema que, veja, certamente vai ser discutido, independente do que ocorrer do ponto de vista da legislação, quando houver a mudança da composição do Supremo, que foi ocorrendo nos últimos anos. Conforme as composições foram sendo alteradas, se alternou aí alguns entendimentos. O Supremo Tribunal Federal vai ter alterações aí nos próximos anos. Ministro Celso de Mello, ministro Marco Aurélio, que votaram contra a prisão em segundo grau, como eles se aposentam nos próximos anos. Por completar 75 anos de idade. Em razão da compulsória. Então, quer dizer, certamente nós temos um encontro, ainda que essa legislação não se altere, mas ela pode ser alterada antes, porque o debate existe. Eu estou dizendo que ainda que não haja uma alteração da legislação, tudo indica que nós vamos ter um encontro marcado novamente nessa discussão, porque quando mudar a composição do Supremo, e aí o presidente Bolsonaro tem uma prerrogativa de, como presidente, indicar os próximos ministros, certamente ele vai indicar o que seria da lógica política, ministro que tem a sua visão em relação a essa questão. Então, provavelmente vai indicar ministros que têm a visão quanto à possibilidade de julgar da prisão a partir do segundo grau. Então, quer dizer, certamente nós temos um encontro marcado com esse tema daqui a 1 ou 2 anos. Tá certo. Presidente, a gente já caminhando para o fim, eu queria saber rapidamente do senhor o seguinte: a gente está aí em meio ao que a gente já comentou aqui, né, esses escândalos da Vaza Jato, um país dividido, enfim, estamos nos aproximando das eleições o ano que vem, né, essas coisas podem mudar um pouco. Como é que o senhor vislumbra o futuro do Poder Judiciário diante de tudo isso?
Essa é uma preocupação que nós estamos debatendo. Inclusive, a JUF tem alertado o CNJ, o próprio Supremo, o próprio ministro Toffoli tem falado, levado essa preocupação para ele. A magistratura, nos últimos anos, assumiu um protagonismo muito grande, né? Principalmente o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal passou a ser talvez aí o poder mais conhecido. Os ministros, hoje todo mundo conhece o nome dos ministros. Antigamente todo mundo era técnico de futebol, hoje todo mundo é comentarista de decisão do Supremo, né? Você liga o jornal, senta num táxi, o taxista já está discutindo que o Toffoli decidiu errado, o outro decidiu certo. Então, isso, do ponto de vista até democrático, é bom, porque é transparente essa discussão. Só que isso expõe o Poder Judiciário. E aí, a preocupação da JUF nesse sentido é que o Poder Judiciário tem que ser preservado como instituição. Que nós dependemos, o modelo de Estado democrático depende do Poder Judiciário forte, um Poder Judiciário independente. E é inegável isso, um movimento muito grande de enfraquecimento do Judiciário. O Judiciário acaba sendo atacado, né? Essa questão, por exemplo, dos super salários, que é sempre uma crítica que se faz. Eu posso falar isso com uma tranquilidade muito grande. Não existe super salários, não existe penduricados na magistratura federal. A JUF está aberta a qualquer debate contra isso. O que a gente tem que ter é o seguinte, é uma carreira valorizada, o juiz com a responsabilidade que tem, ele tem que ter uma remuneração adequada, até porque ele não pode exercer uma outra atividade, né? Então tem que se pensar isso. O juiz tem uma série de ônus do ponto de vista profissional e pessoal. Então o que nós defendemos? Que tem que ter uma magistratura com as prerrogativas, com a independência, que seja adequadamente remunerada. Por quê? Porque ela possa fazer esse papel. Essa questão da Lava Jato, que nós falamos no começo, ela só ocorreu por quê? Porque nós temos um judiciário independente. Se nós tivéssemos um judiciário que fosse acuado, que tivesse de alguma maneira pressionado, jamais teria chegado ao ponto que chegou. Então, ainda que tenha havido algum excesso, né, o que se discute, o avanço é inegável. E o que nós entendemos é que para isso continue, nós precisamos continuar tendo uma magistratura independente, porque senão o sentido vai ser inverso. Nós vamos ter um retrocesso nisso, e vamos poder perder a oportunidade de transformar as instituições, que o país possa avançar. Nós todos sabemos, é um país dividido, mas na verdade nós temos um mundo hoje dividido, polarizado. Não as eleições só no Brasil, mas na Inglaterra agora, a eleição nos Estados Unidos, tudo leva para essa polarização, né? E agora, isso, de uma certa maneira, é inerente à própria democracia. Só tem o debate porque há um espaço para se discutir. Se nós vivêssemos numa ditadura, esse tipo de discussão nem se tornaria possível. Mas o que é essencial? Que nós tenhamos as instituições fortes, né? Alguém que está ali no papel de juiz pode errar, pode ser corrigido, mas o Poder Judiciário, ele tem que ser preservado, tem que ser respeitado. Tá certo, Fernando. Obrigado pela sua participação aqui no Poder 360 Entrevista, aliás. Até a próxima, viu? Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Obrigado. E esse foi o Poder 360 Entrevista. Até a próxima e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais!